Olá, saudações. De antemão, eu quero fazer os meus agradecimentos pelo convite para participar desse evento e falar de algo tão importante para um público que com certeza pode se beneficiar daquilo que a CIF pode trazer. Então, essa sigla, CIF, significa Classificação Internacional de Funcionalidade. E eu venho falar aqui sobre no que ela pode te ajudar, da onde ela vem e aquilo que ela pode fazer para auxiliar cada um de vocês naquilo que se refere ao acesso aos serviços de saúde, acesso aos benefícios no âmbito da saúde e da seguridade social como um todo. Então, CIF significa Classificação Internacional de Funcionalidade. Como todas as classificações, a CIF tem um nome resumido e um nome completo, assim como a CID, Classificação Internacional de Doenças, que na verdade se chama Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. A CIF tem o nome resumido, Classificação Internacional de Funcionalidade, e o nome completo, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. E o que é a CIF? No que ela ajuda, para que ela serve? Como todas as classificações internacionais, a CIF serve para dar um conceito básico sobre o assunto, que é o foco dela, para também nortear a nomenclatura, para também dar diretrizes sobre como pensar, no caso, sobre funcionalidade e incapacidade, como escrever, como falar. Então, ela oferece uma estrutura para os profissionais, ela é de uso multiprofissional, então ela oferece uma estrutura conceitual, uma estrutura de linguagem, de nomenclatura, de conceitos, né, para que os profissionais saibam se referir à funcionalidade humana, saibam como falar, saibam como escrever e saibam, inclusive, como pensar a respeito de funcionalidade e incapacidade. A CIF aborda esses tópicos que você vê ao final, embaixo do meu e-mail, do meu slide, né? A funcionalidade, ela é congruente com esses itens que estão grifados: participação, atividades e funções e estruturas do corpo, o estado do corpo. O que é isso? Quando nós falamos de participação, nós estamos nos referindo às relações interpessoais, as áreas principais da vida, educação e trabalho, e estamos também falando de lazer. Então, a CIF tem um arcabouço de categorias que ajudam os profissionais a descrever qual é o grau de dificuldade que as pessoas têm nesses itens, nas interrelações pessoais, na área de acesso ou dificuldade, né, no trabalho e na escola, e também em relação ao lazer. Aí a CIF também entra na questão das atividades humanas, o que inclui o aprendizado, as tarefas, demandas, a comunicação, a mobilidade, o cuidado pessoal e a vida doméstica. Então, o que a CIF consegue demonstrar? Se a pessoa tem dificuldade nessas áreas da vida ou se ela não tem. E como é a linguagem para falar sobre isso? Como que é a nomenclatura correta para se referir a esses termos? Todas essas questões estão relacionadas com os fatores ambientais, que eu coloquei aí ambiente, bem grande. A CIF tem uma lista do ambiente, que ela chama de fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? São tecnologias, por exemplo, medicamento, seja industrializado, seja um medicamento feito de uma forma, vamos dizer, informal, todo atributo ou auxílio que você dá a alguém por meio de uma tecnologia inclui próteses, órteses, coisas simples, como bandagem funcional, óculos, ou até uma prótese que substitua um membro. Isso é tecnologia. A CIF chama isso de ambiente tecnológico.
A CIF também aborda o ambiente social, se a pessoa tem apoio familiar ou de amigos, se ela enfrenta atitudes negativas da sociedade ou não, a CIF também traz isso. Ela fala também sobre o ambiente natural, coisas do tipo temperatura, vibração, umidade relativa do ar, vibração, radiação, são coisas que também a CIF apresenta. E ainda serviços, sistemas e políticas. Esse é o conceito de fatores ambientais na CIF. Então, ela ensina o profissional a perceber como esses fatores ambientais em conjunto atrapalham ou auxiliam nas suas atividades e na sua participação. E ainda relaciona isso com o estado do corpo. Problemas fisiológicos e anatômicos também são descritos na CIF em detalhes. O que a CIF não tem? A CIF não tem o nome das doenças, ela não tem as enfermidades. Essas coisas são classificadas na Classificação Internacional de Doenças. Portanto, CIF e CID são classificações complementares entre si. Bom, de onde a CIF veio? A CIF veio da Organização Mundial da Saúde, assim como a CID. Tanto a CIF como a CID, hoje o Brasil usa a CID-10, essas duas classificações fazem parte da família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. A CIF, especificamente, foi adotada por meio da Resolução 54.21, publicada em 22 de maio de 2001. Portanto, neste ano de 2021, a CIF completou 20 anos. Existe uma resolução no Brasil, que é do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde, que é a Resolução 452 de 2012. Você encontra facilmente a redação dessa resolução nos sites de busca na internet. Basta escrever Resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. E essa resolução adota a CIF para o Sistema Único de Saúde, incluindo o sistema suplementar. Então, já existe uma regulação, né? Já existem treinamentos, cursos que falam sobre a adoção da CIF. Então, o profissional da saúde que atende você precisa conhecer a CIF. Esses aí são dois exemplos, tá, das normas atuais sobre a CIF. Existem outras portarias, existe uma lei, né? Existem projetos de lei também em andamento que tocam em aspectos da CIF, na linguagem da CIF, no modelo biopsicossocial que está na CIF. Então, de alguma maneira, a CIF já faz parte do arcabouço legal do Brasil. Bom, quem é que pode usar a CIF? A CIF, ela, obviamente, ela beneficia os pacientes, os clientes, a população como um todo. Ela tem uso no ensino, ela tem uso clínico, ela tem uso estatístico, ela tem uso em políticas sociais, esses usos são interdependentes, né? Mas quem efetivamente usa a linguagem, as categorias e até a codificação pela CIF são os profissionais, né? Eventualmente, nós podemos ver aí usos por um único profissional, mas o ideal é que a classificação seja usada por uma equipe, né? Justamente para que o modelo biopsicossocial seja obedecido e preservado, né? Então, eu vou mostrar para vocês o modelo biopsicossocial. Esse modelo aí é um modelo que foi publicado na Classificação Internacional de Funcionalidade e é um modelo que está disponível na CIF de Portugal. A CIF do Brasil você encontra na livraria USP, né, editora USP, mas na internet tem a disponibilidade da CIF de Portugal. Também você encontra a CIF em inglês, a CIF em espanhol, no site da Organização Mundial da Saúde também tem em francês e outras línguas. E esse é um modelo, veja que é um modelo bidimensional, ele está, obviamente, simplificando a complexidade da funcionalidade humana. E quais são as características desse modelo? Primeiro, ele é um modelo multidirecional. Você pode observar na tela
que saem setas de todos os itens e chegam setas a todos os itens. Portanto, aqui não tem o estabelecimento de uma relação idêntica de causa e efeito para todos os casos. Esse é o jeito de ensinar os profissionais da saúde a pensar. Antigamente, os profissionais da saúde eram formados dentro de um modelo que é chamado biomédico, que é voltado para o corpo e para a doença, e entende a doença como causa de todos os problemas. Tudo que acontece de ruim é consequência da doença. Esse modelo biopsicossocial, ele organiza um pensamento que é mais antigo do que a CIF, mas que foi adotado pela CIF e organizado dessa maneira, que entende que o estado de saúde de uma pessoa tem várias razões de ser um estado bom ou ruim, e não apenas a presença ou a ausência de uma ou mais doenças. O modelo garante que o contexto influencia nisso, por isso que você vê abaixo os fatores ambientais e pessoais. Está acima, mas também recebe uma seta, a health condition, em inglês, que seria o equivalente à enfermidade, ao problema de saúde. Veja que ele pode ser encarado tanto como causa, quanto consequência, certo? Porque ele recebe também uma seta. E os 3 itens do meio são aqueles que representam a funcionalidade humana, né? As funções estruturas do corpo, a atividade, participação. Você vê aí com a letra C, atividade, fatores pessoais, porque essa figura é da versão de português de Portugal. E na versão brasileira, você vai ver sem essas letras. Muito bom. E na prática, quem pode ajudar você com a CIF? O profissional da saúde e o profissional da área do direito são os profissionais que, neste momento no Brasil, usam mais a CIF, conhecem mais a CIF. Mas a CIF é de uso multiprofissional, não existe um bloqueio para uso de qualquer profissional de uma área diferente dessas. Mas o que eu posso dizer, pela observação atual, é que são esses profissionais quem mais usam a CIF nesse momento. Atualmente, como é que funcionam as coisas? Um relatório sem o modelo biopsicossocial, ele acaba olhando para a pessoa com uma doença e entendendo que todas as coisas que acontecem com essa pessoa, que podem ser descritas no estado de saúde dessa pessoa, são consequências dessa doença. Na verdade, isso não é realidade. A realidade é que o ambiente no qual ela vive também influencia. O tipo de participação que ela precisa também vai influenciar no grau de suas dificuldades. A profissão que ela exerce também vai influenciar no grau de dificuldade. Ou seja, pessoas com doenças iguais têm limitações diferentes, têm restrições diferentes, têm ambientes diferentes. E só falar que doença a pessoa tem não resolve a descrição do caso. Essa é a lacuna que a CIF preenche. Ela não vai dizer apenas que uma pessoa sofre de ansiedade, mas vai descrever, por meio das suas categorias e até por meio dos seus códigos, quais são as situações da vida dela que ela tem dificuldade, nas relações interpessoais, para conseguir manter um emprego, para ter acesso a medicamentos ou a tratamentos. Enfim, a CIF descreve de uma forma biopsicossocial e não apenas biomédica qual é a situação da pessoa. Muitas vezes, apenas definir a doença, a enfermidade, não faz com que a pessoa consiga os benefícios que ela precisa, visto que muitas vezes aquela doença não faz parte de uma lista pré-determinada e que o profissional da saúde não consegue quantificar por meio de exames laboratoriais ou de imagem que aquele problema existe. É o caso, por exemplo, da fibromialgia que está aí. Né? Não há como comprovar de uma forma laboratorial ou por exames de imagem que esse problema existe. Trata-se de um processo de diagnóstico clínico, ou seja, que depende de testes específicos, de uma análise bem feita, do conhecimento do histórico e também de testes específicos que são testes clínicos, não são de imagem, não são laboratoriais.
A CIF consegue descrever essas coisas sem, obviamente, descartar a CID. As duas vão complementar uma a outra. O fato é que esses exemplos que estão aí, todos os outros possíveis, são melhores descritos quando o profissional da saúde, nesse meu exemplo aqui, usa a linguagem, a nomenclatura, os conceitos e os códigos das duas classificações, tanto da CID quanto da CIF. A vantagem é que o modelo biomédico, usando só a CID, é substituído por um modelo biopsicossocial, usando a CID e a CIF. Essas são as informações principais que eu quero trazer para vocês nessa informação preliminar. Eu vou estar à disposição para conversarmos, trocarmos ideias, e eu posso fornecer mais e mais materiais a respeito dessa classificação. Neste momento em particular, eu quero apresentar 2 sites, um nacional e um internacional. O portal da cif.com.br é um portal que tem produtos e serviços relacionados à CIF, que você pode conhecer. É um site pago, existe uma mensalidade baixa, mas ele é um site pago, porém com um período de gratuidade para testes. Então, eu recomendo que você observe esse portal durante o período de gratuidade. Você que é profissional da saúde, você que não é profissional da saúde, indique ao seu profissional para que ele conheça. O mesmo falo para os profissionais da área do direito. O outro site é o icfeducation.org, que é um site internacional de ensino da CIF. Lá existem experiências de todos os países de ensino, artigos científicos, aulas gravadas, entre outras informações. São realizados simpósios internacionais. Inclusive, estou aqui também para convidá-los a participar do próximo simpósio internacional do ICF Education, que deve ocorrer online no mês de outubro. Esses 2 sites estão interligados. Eu atuo como diretor do Grupo CIF Brasil, que mantém o portal da cif.com.br, e também tenho registro entre os advisors do ICF Education. A ligação do Grupo CIF Brasil é com esses 2 sites. Meu nome é Eduardo Santana Cordeiro e minhas informações estarão no chat do evento, os meus e-mails e os outros contatos, para que possamos conversar. E aqui eu também quero ter um espaço para trocar ideias com vocês, e estou disponível para dar mais exemplos de descrições e codificações com a classificação internacional de funcionalidade. Muito obrigado.